Que escuridão é essa? Vou ver aqui na câmera. É que eu tô usando a webcam do notebook e ela já é horrível. Não melhorou muita coisa, não, mas melhorou. A câmera é muito ruim do notebook. E só eu hoje, hein? Não é possível, gente. É porque ontem eu fui dormir cedo, aí hoje eu acordei. Hoje eu acordei era 6h12. Credo. Eu não tô fazendo nada mesmo. Bora pra aula da tia. Super palavra de incentivo e animação, né? Não sei nada, vamos ali. Ai, ai, ai. Eu fiz uns negócios portugueses que tava tudo atrasado. Estou com medo de ficar de recuperação. Não, nem ficar de recuperação, tô com medo de repetir de ano. Deus me livre. Eu tô com tanto medo que hoje eu sonhei com isso. Deu quase senti minha mãe me espancando. Ai, ai, ai. Arthur, vamos lá então. Hoje é aula de química, né? Essa primeira aula é aula de química. O que eu vou fazer? Eu vou responder algumas questões do livro aí, para não deixar para trás, sabe? Tá. Responder. Vou compartilhar minha É tela. no nível 5, né? Página 162, eu vou tentar até a 166. Tá. Ou se você pegava aí, depois eles vão ter que mandar a resposta disso, né? Então a questão número 1 da página 162 é uma cruzadinha, né? E aí é para completar com os nomes aí. Então, a frase número 1 diz assim, condição... E eu acredito que se eu for responder passo a passo cada questão, não vai dar tempo. Algumas de marcar... Tá, pode ir. As que eu for vendo aí que dá para responder... A de marcar X eu vou falar mais alternativa, mas assim é bom. Então, a número 1 aqui diz assim, ó, condição alcançada por um átomo quando a última camada de sua eletrosfera contém 8 elétrons. Então, é estabilidade a palavra. O que acontece? Eu não lembro se você estava na aula. Você estava na aula que eu falei de estabilidade? Tava. Então, o átomo, ele é estável quando tem 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Então, estabilidade, a palavra 1. 2. Pronto. O átomo que perdeu elétrons é um cátion. Quando um átomo perde elétrons, ele vira um cátion. Quando um átomo ganha elétrons, ele vira um ânion. Então, 2 aí é cátion. 3. Tendência que... Cátion é com N ou com M? Cátion é com N. Ah, tá. Foi. Tendência que os átomos apresentam de ganhar ou perder elétrons é a valência, né? Quando ele perde ou ele ganha, e ele está tentando arrumar a valência dele. Ficar estável, digamos assim. 4 aí. Disse do elemento que precisa ganhar ou perder 4 elétrons para atingir a estabilidade química. O que acontece? Quando o átomo precisa de um elétron para atingir sua estabilidade, ele já é chamado de monovalente. Se ele precisar de dois elétrons, eu posso falar que ele é divalente. Se ele precisar de 3 elétrons, ele é trivalente. Se ele precisar de 4, ele é tetravalente. Então, o nome do átomo aí que precisa de 4 elétrons para ficar estável é tetravalente. 5. Fórmula que indica com um traço cada par eletrônico compartilhado na ligação covalente. É a fórmula estrutural. É essa fórmula aqui, ó. Quer ver? Deixa eu arrumar uma fórmula aqui estrutural só para você ver. Essa fórmula aqui, ó, que tá aqui embaixo, ó. Vem aqui assim, no canto direito aqui, tá vendo? Uhum. É a fórmula estrutural. Ela indica as ligações na ligação covalente. Então, cadê onde eu tô? A 5. Então, é a fórmula Tá na frente. estrutural.
Naira, bom dia. Bom dia. Naira, eu estou respondendo questão na página 162 de Química. Uhum. Eu tô sem o livro aqui, mas eu tô tirando os prints, tô para fazer depois. Beleza, agora eu desço lá na cruzadinha inteira para você tirar a print certinho aí, bonitinho. Tá. Tá em qual mesmo, gente? 6? Na 7. Eu falei a 6? Falou? Falei não. Ah, não, você falou assim, falou assim. 6. Ligação na qual ocorre compartilhamento de elétrons. Essa é fácil, a ligação covalente. Valente. Compartilham elétrons, né? Tem umas aqui que é meio difícil, mas tem umas que é fácil. 7. Substância formada por mais de um tipo de átomo composta. Quando a substância é formada por um único tipo de átomo, ela é simples. Se ela é formada por mais de um tipo, é composta. 8. Menor parcela de um composto covalente, resultando da combinação de 2 ou mais átomos. Cadê 8? Molécula. Gente, quando um átomo se liga um com o outro e vira um composto, e vira ligação covalente aí, eu chamo isso de... Cadê? Molécula. Então, eu posso falar que é uma molécula quando um átomo se liga ao outro através de ligação covalente. Então, a gente chama de molécula isso. 9. Átomo que ganhou elétron. Gente, o que perdeu é cátion. E o que ganhou é ânion. Ânion aí a 9. 10. Modo de representar substâncias em que são indicados os elementos e as quantidades envolvidas aqui. É uma fórmula. 11. Tipo de ligação em que um átomo cede elétrons para outro átomo e outro recebe. Iônica, né, gente? A ligação que um átomo dá e o outro recebe é a iônica. E 12. Regra de ligação pelo qual o átomo necessita ter 8 elétrons na última camada para se tornar quimicamente estável. Octeto. Essa eu falei até cansar. Regra do octeto diz que um átomo, para ser estável, precisa ter 8 elétrons na última camada. Nara, deixa eu diminuir o zoom, você tirar a print aí. Não dá, não. Tira daqui, depois eu abato. Já? Já? Uhum. Então, vamos lá. Questão número 2. O elemento A tem número atômico igual a 6 e o elemento B tem número atômico igual a 8. A molécula que representa corretamente o composto, vamos lá olhar que elemento é isso da tabela periódica. Aqui, ó, o elemento A, gente, apresenta número atômico 6. Então, aqui é o carbono. Por que é o carbono? Porque tem número atômico 6. E o carbono, gente, ele é da família 4. Se ele é da família 4, quantas ligações ele vai fazer para ficar estável? Ele é da família 4. Ele precisa, falta quantas ligações para ele ficar estável? 4. 4, porque precisa chegar nos 8, né? E o outro átomo lá que eles falam, que a questão fala, é o átomo de número atômico igual a 6 e o átomo de número atômico igual a 8. Vamos achar os dois aqui, ó. Então, 6 é o carbono e 8 aqui é o oxigênio. Oxigênio é da família 6. Se o oxigênio é da família 6, quantas ligações ele vai fazer para ficar estável? 2. Então, vocês concordam comigo que vai precisar de 2 oxigênios para o carbono? 2.300? Concordam ou não? Porque se o carbono, gente, precisa fazer 4 ligações, o carbono precisa fazer 4. E cada oxigênio precisa fazer 2, então eu vou precisar de 2 oxigênios para esse carbono. Porque se eu colocar só um oxigênio, vai resolver? Não, ele vai fazer 2 ligações. Então, eu vou precisar de quantos oxigênios para resolver o problema do carbono? Vou precisar de 2. É igual aquela regrinha, vou montar aqui para vocês verem. Aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Ó, o carbono aqui, ó, eu vou só anotar aqui, só para vocês verem aqui. O carbono, então, ele é da família 4.
Se ele é da família 4, ele tem 4 elétrons. E o oxigênio aqui, ó, é da família... Vou até colocar um do lado do outro. E o oxigênio é da família 2. E aí, então, a gente troca as cargas. O 4 vem para o oxigênio e o 2 vai para o carbono. Lembra que eu expliquei isso de trocar a carga para vocês? Então, vai ficar C2O4. Só que isso aqui a gente ainda pode simplificar. Se eu dividir esses números aqui por 2, se eu dividir isso aqui, então, por 2, vai ficar, então, o quê? C e C1, e o O vai ficar? O2. O2. Então, tá vendo que eu preciso de 2 oxigênios para 1 carbono? Então, a fórmula lá para isso aqui vai ser A, que é o primeiro elemento, né, que é o carbono, D2. Por quê? Porque eu preciso de 2 elementos do B, então, ou seja, eu preciso de 2 oxigênios para 1 carbono. Deu para entender a ideia aqui? Uhum. Ainda deu para entender? Uhum. Ok, então vamos dar sequência aqui então na coisa. Questão número 3. O fosfogênio, então a fórmula do fosfogênio é essa aqui, é um gás, é preparado inicialmente. Tá, ele quer saber quantas ligações, por exemplo, dupla, tripla, simples, tem desse composto. A estrutura dele está bem aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O carbono, gente, ele faz 4 ligações, porque ele é da família 4. Tá vendo que ele está fazendo as 4? Olha, tem 4 risquinhos do lado dele. Ô, tia, a família que um elemento é representante de ligações que ele tem que fazer? Exatamente. Por exemplo, aqui, Então. e aí se for uma ligação iônica, por exemplo, representa a quantidade de elétrons que ele vai dar ou receber. Se eu for falar, por exemplo, aqui, ó, eu estou falando, imagina que eu vou falar lá, por exemplo, aqui, na questão número 2, eu não estava falando aqui do carbono e do oxigênio? O carbono, ele não é da família 4? Se ele é da família 4, ele falta quantas ligações para ele ficar estável? 4. 4. Então, ele vai fazer 4 ligações. Agora, já o oxigênio aqui. O oxigênio é da família 6. Para ele chegar lá no 8, falta quanto? 2. 2. Agora, quando se trata de uma ligação iônica, a família indica quantos elétrons vai ganhar ou vai perder. Imagina aqui, ó. Entendi. A ligação covalente é o tanto de ligações que ele vai fazer e a ligação iônica é o tanto de elétrons que ele vai dar ou receber. Então, por exemplo, aqui, se eu falar aqui do NaCl, por exemplo, é uma ligação iônica. Por quê? O Na está do lado de cá e o Cl está lá do lado de lá. Então, o Na é da família 1. Quantos elétrons ele vai dar? 1. 1. E o Cl é da família 7. Quantos elétrons ele vai receber? 1. 1. Então, tá vendo a diferença, Arthur? Na ligação covalente, é o tanto de ligação ali que eles vão compartilhar. Então, por exemplo, o carbono é da família 4, ele vai ter que fazer mais 4 ligações. Para chegar no 8, né? Para chegar no 8. Por exemplo, aqui o flúor. O flúor, se ele for fazer uma ligação covalente, ele vai precisar fazer mais quantas ligações? Uma. Por que que uma? Ele é da família 7. Agora, quando eu falo de ligação iônica, é o tanto de elétrons que tende a dar e a receber. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer outra ligação. Vamos fazer uma ligação entre cálcio e Cl. É uma ligação o quê, gente? Iônica ou covalente? Calma aí. Cálcio e Cl. O cálcio está bem do lado de cá e o Cl está do lado de lá. É iônica ou covalente? Iônica. Iônica? Sim, por que é iônica? Porque tá um átomo lá de um lado e o outro do outro lado. Quando você tiver isso, é uma ligação iônica. Exceto o Metal. É metal com a metal, exceto o hidrogênio. Eu coloco o hidrogênio no Metal com a metal, a ligação iônica, né? Sim, metal e a... Gente, e na prova, daqui uma semana vai ter prova de novo. Eu vou dar muita atenção sobre isso. Eu vou dar um composto e perguntar para você assim, esse composto está ligado com ligação iônica ou covalente? Então, você vai pegar os 2 elementos que tem nele.
Se, por exemplo, lá tiver lá CaCl, CaCl2, por exemplo. Ah, que essa ligação é iônica ou covalente? Você vai olhar. Ah, peraí, o Ca é da família, ele aqui, ó, é um metal. E o Cl, ele é um ametal, então é uma ligação iônica. E aí, olha aqui para vocês verem. Se o Ca é da família 2, quantos elétrons ele vai tender a dar? Porque quem está de lá dá. Vai dar 2. Vai dar 2. E o Cl, ele vai tender a receber quantos? 1. E aí, o que acontece? Então, a gente já sabe que um Cl só vai resolver o problema do cálcio? Não. Não, eu vou precisar de quantos? 2. 2. Então, não confunda isso, gente. Então, na ligação iônica, a família indica quantos elétrons vai dar ou receber, e na ligação covalente indica-lhe quantas ligações ele vai precisar fazer, ou seja, quantos pares, cada ligaçãozinha é quantos pares de elétrons vai precisar ser compartilhado. Então, na ligação covalente, basicamente é isso. Deu para entender, Arthur? Então, gente, o fosfogênio aí, a estrutura dele é essa aqui, ó. Então, deixa eu aumentar aqui e chegar para lá. O fosfogênio, gente, a estrutura dela é essa bem aqui que está no cantinho aqui, ó. E aí a pergunta é: quantas ligações duplas, simples, tripla, quanto que tem? Então, se a gente for olhar aqui, ó, esse composto tem uma ligação dupla. Dupla é quando tem 2 risquinhos, e 2 ligações simples. Então, uma ligação dupla e 2 simples. Jéssica, como é que eu sei, como que eu monto essa estrutura aí? Gente, começa lá pelo carbono. O carbono não faz 4 ligações? É. Então, ele vai ter que ter 4 risquinhos. O oxigênio, gente, ele faz 2. O oxigênio é da família 6. O oxigênio é da família 6. Então, o oxigênio ele vai tender a fazer uma dupla aqui, ó. E aí, beleza. O oxigênio vai tender a fazer uma dupla. E como o Cl é da família 7, ele vai tender cada um a fazer uma. Então, fica assim, ó. O Cl fazendo uma de cá, porque ele é da família 7. O outro Cl fazendo outra. E o oxigênio fazendo 2, porque ele é da família 6. E tá vendo que tá vendo que tá todo mundo estável? O oxigênio que é da família 6 está fazendo dupla e fechou as dele. O cloro, que só precisa fazer uma, está fazendo. O outro cloro aqui, que precisa fazer uma, está fazendo. E o carbono, que é da família 4, está fazendo as 4 dele. Tá vendo que tá todo mundo estável? Uhum. Então, a letra certa aí, letra é A. Então, uma ligação dupla, né? E 2 ligações simples. Simples é quando tem um risquinho só, e dupla quando tem 2 risquinhos, um do ladinho do outro. 4. Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com qual desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Gente, o que é um composto covalente? É quando liga ametal... Vou chegar para cá. É quando liga ametal mais ametal, ametal mais hidrogênio e hidrogênio com ele mesmo. Então, é ametal mais ele mesmo, ametal mais hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio. Isso vocês têm que saber de cor, gente. Isso tem que saber para a prova. Principalmente isso, identificar quando um composto é covalente e quando ele é iônico. Ok. Se o cloro, gente, ligar com o hidrogênio, vai dar ligação covalente? O cloro é aqui, ó. O cloro está aqui e o hidrogênio está lá do outro lado. Vai dar covalente? A metal... Vai ser iônico. Não, a metal e hidrogênio, que tipo de ligação eu tenho? Vou repetir a regrinha. Ametal mais ametal, hidrogênio, Covalente. e hidrogênio mais hidrogênio é ligação covalente. Então, se o cloro, que é um ametal, se ligar lá no hidrogênio, eu tenho ligação covalente. Agora, vamos ver o segundo caso. Cloro e carbono. Vamos ver onde está o carbono. O carbono está bem aqui, ó. Então, vai ser ametal com ametal.
Se é a metal e a metal, que tipo de ligação eu tenho? Covalente. Covalente. Então, a gente já sabe que com hidrogênio e carbono vai rolar a ligação aí, covalente. Com o sódio, vamos ver onde está o sódio. Gente, o sódio está bem aqui, ó. Se o cloro ligar no sódio, vai ter ligação covalente? Não. Não, é iônica. Por quê? Porque é um metal com um metal. Com metal. Então, não vai rolar a ligação covalente. E cloro e cálcio. Vamos ver onde está o cálcio aqui, ó. O cálcio está bem aqui, ó. Então, vai ser um metal e um ametal. Vai rolar a ligação covalente aqui? Vai. Não, é iônica. É iônica. Então, gente, os únicos elementos aí que o cloro vai formar ligação covalente é hidrogênio e carbono. Daqui a pouco acaba a aula, eu não respondi uma página só. Letra B. A fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados. Gente, o que é fórmula eletrônica? É aquela que eu coloco o e os elétrons que tem de valência ali. Como assim, elétron de valência? Gente, o cloro, por exemplo. Vamos falar a questão aqui da ligação entre cloro e hidrogênio. O cloro não é da família 7? É. Se ele é da família 7, eu represento 7 elétrons por bolinha. Tá vendo que tem 7 bolinhas do lado do cloro? E o hidrogênio... Vocês lembram quando eu estava fazendo? Eu não sei se o Arthur estava nessa aula, mas eu desenhei, eu trouxe várias estruturinhas dessa aqui. O nome disso aqui, inclusive, é a estrutura de... Essa não tava, não, por isso que eu tô perguntando os negócios. O Arthur, essa fórmula aqui eletrônica, ou a gente pode chamar também de fórmula de Lewis, é aquela que eu pego o átomo e coloco os elétrons que ele tem na última camada. Então, por exemplo, o cloro ele é da família 7. Então, você vai lá, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons do lado dele. E o hidrogênio, ele só tem 1, e você coloca só 1. E você pode até circular esses elétrons no meio aqui para simbolizar a ligação. É isso que é a fórmula eletrônica. Entendeu? Uhum. Gente, deixa eu acelerar mais o passo aqui. Deixa eu ver aqui se tem de marcar X. Marquem essas aí. 5 letra D, 6 letra C. Deixa eu ver se tem mais alguma de discutir. 7 letra A. Então não vai dar tempo. 5 é o quê? Bota lá na 5. 5 letra D. 6 letra C. Pode passar. Se quiser tirar print, gente, aqui do lado aqui tem uma explicaçãozinha. Pode passar. 7 letra A. A1. A1. Essa é uma aqui, gente, é bem facinho, dá tempo de discutir. Fala assim, ó, nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados são da energia elétrica. As ligações entre os átomos de alumínio presentes nos lingotes produzidos são do tipo, gente, alumínio é metal. Se eu tenho metal com metal fazendo ligação, que tipo de ligação eu tenho? Metálica, né? Metal com metal, a ligação é metálica. Então, letra C. Questão número 2 aí. Sobre os metais, responda o que se pede. Como se forma uma ligação metálica? Gente, o que é uma ligação metálica? É aquela que eu falei por último. É a ligação onde todos os átomos querem dar elétrons. Então, a ligação metálica é onde todos os átomos querem dar elétrons. E como é que ficam os elétrons na ligação? Soltos, os elétrons ficam livres. É o que a senhora explicou ontem, né? Foi o que explicou ontem. E, basicamente, essa questão, a resposta aqui está falando um pouco mais bonitinho. Então, a ligação metálica ocorre entre átomos metálicos, metal e metal, podendo ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Sim. E aí, os retículos cristalinos de metais são compostos de cátions fixos rodeados por elétrons desfocalizados. Falou bonito, mas isso aqui é elétron livre, gente. É um monte de átomo com elétron livre, porque todos os átomos têm radar. Então, são metais, é a ligação que se forma aí de metal com metal, e os elétrons ficam livres, porque todos os átomos tendem a dar. Meu leite. Entendeu essa, gente? Sim. Sim.
B, explique a razão pelos quais os metais são bons condutores elétricos e térmicos. Gente, Nada vai sair? porque tem elétron livre. Então, os metais, eles são bons condutores porque tem elétrons livres. Lembra que eu falei para vocês que, inclusive, a energia elétrica que está ligando meu notebook aqui agora é por conta desses elétrons livres? Então, eles são bons condutores porque tem elétrons livres. As outras ligações, ligação covalente iônica, não tem elétron livre. E aí, então, por isso, ele não, por exemplo, não tende a ser bons condutores. 3, letra D, gente. 4, letra A. E 5 aí, letra D. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Ainda tem a questão, a página de cá, meu Deus. Marcaram essas aqui, gente? 3D, Sim. 4A. 3D, Sim, 3D. 4A 4A, e 5D. 5B ou 5D? D. Questão número 6, gente. Questão número 6 diz assim: você já deve ter ouvido que pessoas que estão com anemia devem ter seus alimentos cozidos em panela de ferro, porque ao cozinhar os alimentos nessa panela, haverá liberação de íons ferro 2. Hoje, no entanto, as panelas não são feitas somente de ferro. Com relação ao texto, responda ao que se pede. Qual é o símbolo do elemento ferro e de seu íon ferro 2? Gente, o símbolo do elemento ferro, cadê, gente, a tabela? Símbolo do elemento ferro, não vou nem voltar na tabela, é Fe. Então, o símbolo dele é Fe. E o íon ferro 2 é um composto ali que perdeu 2 elétrons. Então, é F2+, porque perdeu 2 elétrons. Esse íon ferro 2 aqui, esse ferro 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, Fe2+. B, com qual metal as panelas são produzidas hoje? Gente, as panelas hoje tem muita panela de diversos. Antigamente as panelas eram tudo de ferro, era panela. Tem umas de alumínio, outras já. Tem de aço, principalmente aço inoxidável. Inox, né? A panela que a gente chama de inox é aço inoxidável, gente. Então tem muito. Então, atualmente, aí, as panelas são feitas de aço, liga de ferro e carbono ou de alumínio. E questão número 7. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela. Gente, para ser condutor tem que ser metal. É o melhor, né? Sabe-se que a condutividade, assim, vou logo para a pergunta, gente. Assim, o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo é representado pelo seguinte número. A questão quer saber qual desses elementos aqui, ó, vai ter aí maior condutibilidade elétrica. Carbono, enxofre, arsênio ou ferro. Gente, o carbono sozinho, ele é da família 4, ele não é um metal, ele é ametal. O ferro, ele dá mais condutibilidade elétrica, não? Porque ele é um metal, né? Esses outros aqui, gente, ó, o carbono é da família 4, não é um metal. Enxofre é da família 6, não é um metal. O arsênio é da família 5, não é um metal. Então, o melhor aí é o 4. Então, letra... E para conferir, eu vou deixar com vocês aí. Deu para pegar a ideia, gente? Sim. Olha, rápido aí, porque já está acabando a aula. Mas, gente, sobre isso aqui, basicamente, o que eu vou cobrar na prova é vocês identificarem. Identificar, por exemplo, quando um átomo é ligado com ligação covalente, ligação metálica, ligação iônica. Qual que é a característica, por exemplo, quem que mais conduz corrente? Por exemplo, montar a formulazinha lá de quantos átomos, por exemplo, igual aquela que a gente respondeu lá em cima. Por exemplo, quanto Cl o cálcio vai precisar para ficar estável. Então, basicamente, eu vou cobrar isso nesse conteúdo. Alguma dúvida, galera? Não. Então, coloca o nome aí para a gente encerrar agora. E colocou Peraí. sabe. Agora, Peraí, que o meu tá bugado. em aula de biologia hoje ainda. Próxima aula também é sua?
Não, é a terceira. Tchau. Tchau, com Deus. Até agorinha, né? Até. Isabela colocou. Ah, colocou. Até mais.